Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, quando Jesus Cristo ensina os seus discípulos a rezarem, Ele nos dá 3 recomendações fundamentais para a nossa vida de oração. A primeira recomendação está no início do Sagrado Evangelho, quando ali Jesus mesmo vai dizer: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Aqui Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa forma de oração. A nossa forma de oração, ela não deve ser uma multiplicação de palavras, porque oração é diálogo. E o diálogo, ele sim, precisa ser alimentado por 2 condições essenciais: a fala e a escuta. Quando nós falamos, Deus nos escuta, mas nós precisamos também aprender a silenciar para escutar o que Deus está também dizendo diante desse diálogo. Por isso que nós não podemos multiplicar palavras, porque a multiplicação de palavras nos impede sempre de escutar a voz de Deus. Porque a multiplicação de palavras, ela pode muitas vezes nos levar a uma autossugestão e uma busca de euforias e sentimentos na oração. E assim, muitas vezes, quando nós passamos as dificuldades na aridez, nós achamos que Deus nos abandonou, justamente por não estar sentindo a presença de Deus. Nós só não sentimos a presença de Deus quando nós não exercitamos a forma correta de orar, a forma correta de dialogar com Deus, porque muitas vezes nós não teremos as experiências sensitivas, mas nós podemos, através desse diálogo de amizade, desse diálogo de intimidade, perceber a presença de Deus em nossa vida. Porque a presença de Deus, ela é sentida não pela nossa fala, mas sim pela nossa escuta, pela nossa forma de ler a realidade e principalmente de perceber a forma que Deus se manifesta. Por isso que a segunda coisa essencial para a nossa vida de oração, nós precisamos ter verdadeiros argumentos para a nossa oração, para assuntos para o nosso diálogo para com Deus. Por isso que Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela nada mais é do que uma fórmula de hierarquias de valores, de coisas que nós
precisamos aprender a dialogar com Deus. A oração do Pai Nosso não é uma oração mecânica, onde nós vamos repetindo ela, repetindo, porque nós podemos também fazer dela uma multiplicação de palavras. Uma multiplicação de palavras vazias, que não tem verdadeiramente um anseio do coração por aquilo que está sendo falado e aquilo que está sendo rezado. Por isso que nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso é uma fórmula onde ali estão os assuntos essenciais para o nosso diálogo com Deus. Os assuntos onde nós vamos dialogando com Deus e alcançando a graça de perceber a resposta segundo esses assuntos diante da nossa vida. A nossa oração precisa estar fundamentada nesses assuntos, para que assim nós possamos realmente sermos capazes de chamar Deus de Pai e sermos verdadeiros filhos e crescer nessa capacidade de diálogo, de intimidade com Ele. Depois, a terceira coisa fundamental para a nossa vida de oração, que vem dessa experiência do diálogo com Deus, é aquilo que Jesus Cristo volta como artigo essencial dos assuntos da nossa oração. Porque a vida de oração, a vida de intimidade com Deus, ela nos leva sempre à prática do amor. Ela nos leva sempre a essa experiência de amor que se dá através do perdão. A vida de oração, a experiência com Deus sempre nos fará transmitir e transbordar a obra de salvação do próprio Deus para a vida dos nossos irmãos. Por isso que nós vemos que Jesus Cristo, no final do Evangelho, quando Ele acaba de ensinar a oração do Pai Nosso, Ele volta num único artigo e Ele vai dizer: de fato, se vós perdoardes aos homens as falhas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Assim nós vemos que o perdão, ele é sim aquilo que é a manifestação, o transbordamento, o grande efeito e fruto da nossa vida de oração, da nossa intimidade com Deus. Quando não tem a prática, quando não existe a prática de perdão na nossa vida, isso é sinal que nós não estamos tendo uma verdadeira vida de oração, porque nós podemos estar multiplicando palavras e não nos tornando capazes de dialogar com Deus num diálogo de intimidade, num diálogo de unidade, onde nós vamos nos unindo a Ele e nos transformando cada vez mais nele. Na medida que nós vamos nos transformando, nós vamos transbordando essa grande graça que dele brota, que é o perdão dos pecados. Por isso que nós precisamos aprender a viver essa experiência de oração, porque essa experiência de oração, ela se dá justamente nisso, naquilo que é a palavra e a escuta. Depois de termos assuntos que são do nosso interesse e do interesse de Deus, e por fim, transbordar aquilo que é o grande efeito de salvação, que é o perdão dos pecados na nossa vida, por ter experimentado esse mesmo perdão na intimidade com Cristo, que nos tornou filhos do Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.